Salmos 27. Uma coisa pedi ao Senhor, é o que procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no seu tempo, pois no dia da adversidade Ele me guardará protegido em sua habitação. No seu tabernáculo me esconderá e me porá em segurança sobre uma rocha. É isso aí, meus amigos. Vamos para mais um vídeo aqui, a Bíblia prática. Assim como você, de fato, precisa a cada momento. Ela tem instruções que valem para a nossa vida, para que nós cheguemos ao conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo em sua totalidade. O texto que acabamos de ler, o salmista declara e faz uma declaração que é interessante pelo fato de que no dia de hoje, já tem um vídeo aqui no canal que eu falo sobre isso. Lembrando, já que vamos começar, então curta aí o canal, compartilhe, divulgue, se inscreva nesse canal, dê uma força para a gente divulgar essa verdade para mais pessoas a cada dia mais. Então o texto que nós acabamos de ler, o salmista do Salmo 27, ele faz uma declaração e diz: uma coisa eu peço ao Senhor, e eu a buscarei, que eu possa estar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Interessante você ver o salmista fazer essa declaração, porque, biblicamente, nós vemos que, mesmo no livro de Salmos, essa convocação de estar na casa de Deus, ela é verdadeiramente reiterada, muitas das vezes, na trajetória da caminhada do povo de Israel. Para nós não é diferente. Esse texto, de fato, é uma divisa para as nossas vidas que somos crentes. Nós que somos cristãos temos que entender que esse pedido do salmista ele não pode ser isolado. Ele precisa ecoar nos quatro cantos da terra para que as pessoas entendam o valor de estar cada dia mais na casa de Deus. Porque ele faz quatro declarações interessantes. Por que ele queria? O pedido dele para estar na casa de Deus era para quê? O que impulsionava o salmista a estar na casa de Deus todos os dias? Fazia com que ele olhasse para a igreja, ou o templo, a sinagoga, como algo de suma importância. Ele vai explicar no mesmo texto. Ele diz assim: uma coisa eu peço ao Senhor, e eu mesmo buscarei. Ou seja, é algo pessoal. Que eu possa estar na casa do Senhor todos os dias. Ou seja, todos os dias estar na casa de Deus. Para que isso? Para que eu aprenda no seu tempo. Se nós queremos aprender, nós temos que buscar pessoas que nos ensinem. Sabe qual é o problema? Provérbios capítulo 18 diz que aquele que se isola insurge contra a verdadeira sabedoria. Você pode ser uma pessoa letrada, conhecer muito sobre a Bíblia, pode instruir pessoas e pode ser uma pessoa que tem muitos anos de ensinamento, pode ser uma pessoa que realmente já viu quase de tudo nessa vida, porque não há ser humano que viu tudo. Mas mesmo isso, você precisa ter alguém que te instrua. Você precisa de alguém que te dê uma direção, alguém que te corrija. Lembra do Davi, quando o profeta Natan chegou na casa dele? A Bíblia diz que Davi contou uma história para Davi. Naquela hora, Davi chegou e disse para ele, deu a sentença. Ele chegou lá e falou: esse homem é você. Lembra de Uzias? O rei Uzias também foi a mesma coisa. Ele achou que estava tão bom para ele, ele foi no templo oferecer sacrifício. A Bíblia diz que os sacerdotes resistiram ele e botaram ele para fora e disseram: rei Uzias, não te compete oferecer sacrifício a Deus. Então, se a pessoa tem muito conhecimento, pode ter muita informação, pode ter deixado até, está deixando um legado fantástico
precisa de alguém que o instrua, alguém que corrija, alguém que dê de repente para ele dizer, não dá para você fazer isso não, você está errado. A Bíblia diz que o salmista disse para mim aprender no seu templo. A aprendizagem não é na sua casa. A sua casa é dos lugares. Mas o salmista diz, não, no templo é uma aprendizagem singular, única. E depois ele fala assim, depois de aprender, qual é o segredo para mim poder querer estar na casa do Senhor? Contemplar a formosura do Senhor. Escute, se tem uma coisa que eu e você precisamos aprender é que Deus, ele realmente precisa ser contemplado. Moisés disse, Senhor, deixa eu ver tua glória. A Bíblia diz que Deus falou, Moisés, nenhum homem viu a minha glória e sobreviveu. Moisés declarou, deixa eu ver pelo menos o Senhor. A Bíblia diz que Deus deixou Moisés olhar pela fenda. Quando a glória de Deus, no seu maior resplendor, havia passado, Deus deixou Moisés contemplar. E só ele ver por trás da glória de Deus, a Bíblia diz que o rosto de Moisés ficou incandescente, ficou iluminado, a ponto do povo não conseguir olhar para ele. Ou seja, contemplar o Senhor no seu templo vai resplandecer a glória de Deus nas nossas vidas. E aí ele vai dizer o seguinte, porque no dia da adversidade, Deus me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo. Escute, a Bíblia diz, estejais preparado para o dia mau. Sansão era um homem formidável. Uma das maiores representações de força do Espírito Santo na Bíblia é Sansão. Mas quando ele se isolou, a Bíblia diz que os inimigos arrancaram os olhos dele. E ele serviu simplesmente como escravo e de palhaço. Quero te dizer uma coisa. Quando nós dizemos, quando a Bíblia diz que estejais preparado para o dia mau, significa que o caos, mesmo que você não queira, uma hora ele vai chegar. E se você tiver respaldado, abalizado, fortificado na palavra de Deus, ele vai vir e, como diz Jesus em Mateus, no capítulo 7, a casa firmada na rocha, veio o vento, a chuva, deram sobre a casa, ela não caiu, porque estava firmada na rocha. Então, assim como o salmista, que esse seja o nosso pedido. Uma coisa eu peço, Senhor, e eu buscarei, que eu possa estar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, que Deus te dê graça, que a boa mão de Deus esteja sobre a sua vida. Não se isole, Deus conta com você.